aos familiares que estão aqui, enfim, nesse momento especial que vai ser a assinatura da doação do arquivo da professora Estela. Agradecemos a presença dos nossos colegas, dos servidores da casa, os bolsistas que também estão aqui para participar com a gente desse evento. E nós estruturamos o evento da seguinte forma: nós vamos primeiro fazer uma mesa formal de abertura com a direção do museu, eu respondendo pela coordenação de documentação e arquivo, e o Everaldo Pereira pelo setor de arquivo histórico. E em sequência eu vou continuar e aí vou convidar os nossos palestrantes, que irei apresentar adequadamente, e depois da mesa dos nossos convidados eu vou convidar os irmãos Daniel e Jacó para fazerem a fala da família nesse momento especial. Então gostaria de convidar o professor Antônio Costa, que está aqui representando a direção do museu, e o Everaldo, para nos juntarmos aqui na mesa para iniciarmos o evento. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos os colegas mais uma vez, como Márcio Rangel, aqui nosso coordenador, falou nesse momento. Agradecemos em particular a presença da família da professora Estela. Agradecemos aos colegas, aos servidores da casa que estão comparecendo aqui para prestigiar essa cerimônia de assinatura e doação. E, conforme o Márcio falou, estou aqui representando a professora Heloísa Maria Bertol Domingues, que está nesse momento na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Porto Seguro, e pediu que eu trouxesse para vocês algumas palavras que ela própria redigiu aqui. Então, se os colegas me permitem 5 minutinhos, a professora Heloísa Bertol escreveu que, na impossibilidade de comparecer a esse evento tão significativo para o MAST, de receber o arquivo da professora Estela Kaufmann e poder incluí-lo no nosso panteão documental de cientistas brasileiras, venho, em primeiro lugar, agradecer à família a confiança depositada na nossa instituição. Agradeço também a oportunidade e o apoio que nos dão de promover o encontro que está sendo realizado. Aproveito para agradecer a todos os que aqui vieram, aos amigos da família, às suas antigas colegas, também professoras de sucesso na educação matemática, e especialmente agradeço ao professor Pedro Carlos Pereira, que nos aproximou da família da professora Estela e hoje nos brinda com seus conhecimentos sobre sua história. É com muito orgulho que recebemos esse arquivo e posso lhes garantir que tudo faremos para retribuir esse ato à sua altura, preservando o material ora doado em todos os sentidos, organizando e mantendo o acervo sob as rígidas técnicas adotadas pelo arquivo do MAST e promovendo estudos sobre a vida e a produção de Estela Kaufmann. Temos como princípio que preservar não significa apenas guardar, mas reproduzir os conhecimentos que os arquivos que nos chegam contêm. Por isso também trabalhamos mais e mais para aproximar as diversas áreas do MAST, além da área da preservação, quais sejam a museologia, a educação em ciências e a história das ciências. Gostaria de sublinhar que reunir e preservar os arquivos particulares de cientistas é a atividade pioneira do MAST no país, e embora não seja a única instituição a fazê-lo, o Arquivo de História das Ciências é abrangente. Recebe arquivos que dizem respeito a diferentes áreas científicas e é com muito orgulho que recebe hoje o arquivo da professora Estela. Estamos cientes da representatividade desse arquivo para a educação em ciências, para além do seu campo específico, nos espaços não formais de educação como o do MAST, é atualmente um dos grandes instrumentos de diálogo entre a comunidade científica e a sociedade, pois permite a tradução social e cultural das ciências para a sociedade, o que tem se apresentado como uma das grandes molas do desenvolvimento social proveniente de instituições como o nosso museu.
especialmente para a educação matemática, o arquivo de Stella Kaufmann no MAST vem somar-se a outro arquivo que sempre nos deu muito orgulho tê-lo recebido, o arquivo de sua colega e amiga Maria Laura Leite Lopes. Maria Laura, que doou pessoalmente seu acervo ao MAST e sempre deu muito apoio a todo esse trabalho que realizamos, certamente estenderia à família o agradecimento que lhes faço e diria que seria uma felicidade ver o arquivo de Stella somar-se ao dela, contribuindo para alicerçar a história da matemática brasileira, cujo arquivo também foi doado, entre elas, juntamente com Suzana de Souza de Barros, cujo arquivo também foi doado ao MAST, foram grandes e renomadas batalhadoras dessa área, que se constituem alicerce fortíssimo de formação dos nossos cidadãos. Heloísa Maria Bertol Domingues. Então agradecemos imensamente a presença dos colegas, reiteramos que nos sentimos muito honrados com o recebimento desse acervo e desejamos a todos aqui uma tarde frutífera de trabalho, de mesa redonda e que todos sejam bem acolhidos por essa casa. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria falar um pouco da satisfação da equipe do Arquivo de História da Ciência em receber esse acervo. Eu sou responsável pela captação, fui responsável. Inicialmente a gente não tem muito contato, muito conhecimento sobre alguns arquivos, mas com a incumbência que a gente recebe, a gente vai pesquisar, fazer essa pesquisa. E o Master, ele tem no seu acervo, hoje, cerca de 50 arquivos entre pessoais e institucionais na área de ciência. Cerca de 80% é na área da ciência, que a gente chama de ciência hard, né? Ciências ligadas às ciências exatas da Terra, né? Mas de um tempo para cá a gente vem, como o Antônio falou aqui, reproduzindo as palavras da nossa diretora, a gente tem conseguido captar também acervos em educação e ciências, que para a gente é muito importante, né? É uma área que a gente tem, a maior parte dos arquivos são recentes. É interessante que os pesquisadores vejam o MAST como um local também da preservação dessa memória da educação em ciências, né? E esse acervo vai se juntar ao da Maria Laura, né, que também é de matemática, além da Suzana de Souza Barros, que já foi citada, ao do Maurício Bazan, que também é da área de física, né? Nosso processo de captação, ele se desenvolve são três, a gente recebe os acervos a partir de três vertentes. Ou a indicação dos pesquisadores da casa, geralmente de pessoal da história da ciência, da família, como foi o caso aqui, o contato do Daniel com a gente aqui, veio visitar a nossa casa, e às vezes o próprio pesquisador, cientista, né? Então é muito gratificante para a gente receber essa confiança, né? De que o MAST, e em particular, nesse caso, o Arquivo de História da Ciência, vai fazer um trabalho que hoje é referência, né? Apesar de várias outras instituições terem a guarda de acervos, o Arquivo de História da Ciência ele é direcionado para essa área, especializado nessa área de ciência, consegue preservar, tem preservado hoje a memória da ciência, ajudado a preservar a memória da ciência no Brasil. Então é uma satisfação muito grande. Espero que em breve a gente consiga, com todas as nossas dificuldades de pessoal e de recursos, colocar esse acervo à disposição dos pesquisadores. A casa vai estar aberta para quem queira pesquisar esse acervo. Obrigado. Dando continuidade ainda em relação ao trabalho que nós desenvolvemos, a nossa coordenação ela é formada pelo Arquivo de História da Ciência, que foi o que o Everaldo acabou de apresentar. Nós temos também o laboratório, o LAPEL, que é onde nós trabalhamos com a preservação e a parte de conservação e restauração dos nossos documentos.
e a nossa biblioteca. São os 3 serviços que compõem a nossa coordenação. Todos os arquivos que nós recebemos, e a maior parte, quase que a totalidade da nossa serve doação, né? Até o presente momento, todos foram doados. Nós recebemos esse material e começamos um trabalho de organização, de classificação e, simultaneamente, a gente também trabalha no laboratório. Nós fazemos um diagnóstico das condições desse arquivo, como é que estão os documentos, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser conservado. E depois dessa etapa, nós, não me lembro agora o ano que nós lançamos a base Zenit. Foi ano passado, 2015. Nós lançamos uma base onde a etapa final é nós digitalizarmos esses documentos e disponibilizar o acesso à internet de toda a nossa documentação. Nosso grande projeto ambicioso é digitalizar todo o acervo, né, para que não seja necessário manusear e que também as pessoas possam consultar a certa distância. Mas no momento é uma pequena parcela do que nós conseguimos digitalizar, mas mesmo os acervos que ainda não estão digitalizados, a consulta é sempre disponibilizada. E às vezes também quando o arquivo ainda não está organizado, classificado, nós liberamos a consulta. Aí é uma consulta um pouco mais demorada, porque depende de nós termos que fazer esse levantamento, a busca para disponibilizar para o pesquisador. Mas o nosso interesse fundamental é dar acesso à informação de tudo aquilo que nós possuímos na nossa instituição. Então, esse evento, né, essa comemoração que nós estamos realizando aqui, para nós é um momento muito especial da nossa instituição, reforçando o que o Everaldo falou, que é a confiança que a família deposita na instituição. E nós somos cientes dessa responsabilidade, né? Ao recebermos esse documento, esses documentos que a família direcionou para a nossa instituição, nós passamos a ter uma grande responsabilidade e também sabemos que para a continuidade da nossa captação de futuros fundos arquivísticos, é necessário que nós tenhamos que desempenhar um trabalho de qualidade, reconhecido, para que todos vejam no Museu de Astronomia uma instituição adequada de guarda e difusão do conhecimento científico. Então agora eu vou desfazer essa mesa, agradeço a presença dos meus colegas Antônio e Everaldo e vou convidar os nossos palestrantes desse momento agora da nossa tarde. Professora Lúcia Maria Bessa Vilela, que irá falar sobre a professora Stella Kaufmann e a educação da matemática contemporânea. Por favor, professora. A professora Lúcia, ela possui licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Educação Matemática pela Universidade de Santa Úrsula e doutorado em Educação Matemática pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Na verdade, é um resumo muito maior do que eu apresentei aqui. Eu sou Lucinha, rapaz, esquece. Então, eu apresento a vocês, professora Lucinha. Agora eu gostaria de convidar também a professora Kátia Regina. A professora Kátia irá falar sobre a utilização da arte na educação matemática. A professora Kátia possui graduação em matemática, com licenciatura plena pela Universidade Federal Fluminense, especialização em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em educação. Tudo bem, está tudo em ordem. A professora Kátia possui graduação em matemática, licenciatura pela Universidade Federal Fluminense, especialização em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em educação matemática pela Universidade de Santa Úrsula. E o professor Pedro Carlos Pereira. O professor
possui doutorado em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Educação Matemática pela Universidade de Santa Úrsula e graduação em Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Educacional Rosemar Pimentel. Nós vamos iniciar a nossa mesa pela professora Lucinha. É bom porque eu sou a mais informal de todo mundo. Então, já começa a dar logo o tom de informalidade, que foi o que sempre regeu a vida da Estela. Estela nunca foi chegada a muitos rapapéis, a muitos pompas e circunstâncias. Era aquela pessoa que fazia 500 coisas ao mesmo tempo e dava conta de 501. Uma pessoa que é difícil a gente falar sem se emocionar. Se vocês prestarem atenção no entre aspas, currículo Lattes da gente, vocês viram que todos nós somos cria do mestrado em Educação Matemática da Santa Úrsula, que foi onde Estela plantou a semente da educação matemática no estado do Rio de Janeiro. Depois daquele programa, só o nosso lá de Vassouras, para onde ela foi depois trabalhar com a gente, e que também já acabou. Ou seja, a educação matemática no Rio de Janeiro está fadada, acho que tem uma caveira de burro enfiada aí na educação matemática no Rio de Janeiro. São Paulo tem vários programas, todos os estados têm, mas o estado do Rio de Janeiro, só esses dois programas que surgiram e que o da Santa Úrsula foram 90 e poucas dissertações defendidas, o nosso lá de Vassouras foram 69 defendidas e acabou o programa. Até hoje, existe muita confusão entre o que é educação matemática, o que é matemática pura, o que é matemática aplicada, e faz-se uma confusão muito grande. E eu penso que parte dessa confusão no estado do Rio também venha pela forte presença do INPA com a matemática pura aqui dentro do estado do Rio, certo? O que é essa tal de educação matemática? Nós, lá na época que começamos o programa na Santa Úrsula, eu fui a segunda dissertação a ser defendida lá, nós discutíamos, professores, alunos, havia um seminário interno, porque nem nós tínhamos noção do que era isso. O que era essa tal de educação matemática? É bater no liquidificador a educação e a matemática e ver o que dá disso daí? Só com o nosso passar dos anos é que a gente foi construindo o significado dessa área, que visa mormente a formação de professores de matemática em todos os níveis de escolaridade. Se a formação de professores neste país já é vista meio de lado, imagina uma formação especializada, né, em educação matemática, ou seja, para professores que vão atuar na área de matemática. Então, é um sonho muito grande que foi a luta da Estela ao longo desses anos todos. Eu trabalho com a pesquisa em História da Educação Matemática, até mesmo por influência do meu doutorado e pela formação que eu fui recebendo ao longo do tempo. Tive que aprender também, da mesma forma que eu tive que aprender a diferença entre matemática e educação matemática, tive que aprender a diferença entre história da matemática e história da educação matemática. Nessa história da educação matemática, a gente busca justamente ver essa variação de como foi sendo desenrolado o processo de ensino e aprendizagem da matemática ao longo dos anos no país, através das legislações, através dos livros, através dos acervos pessoais, e daí a gente ter chegado até o acervo da Estela. Um orientando meu, ex-orientando, que agora está fazendo doutorado nessa área lá em São Paulo, o Marcelo Salvador, que está aqui, ele fez justamente a pesquisa dele nesse tema, em relação a Estela. Por que Estela gostava tanto de geometria? O que a levou a gostar tanto de geometria? Quem a influenciou a isso? E essa pesquisa do Marcelo,
é que deu origem para a gente, um dia, chegar na casa da Estela e receber o aval dela. Podem levar o que vocês quiserem. E Marcelo encheu a doblô dele de caixa, caixote, papel, tudo misturado. Levamos tudo para minha casa. E daí a gente começou a uma primeira classificação, não foi ainda um acervo arrumado, mas uma primeira classificação, pelo menos com um folhetim, conforme nós recebemos a orientação, né, de como fazer uma primeira classificação. Geramos um arquivo, esse material foi doado pela Estela em vida lá para a Universidade Severino Sombra, lá para o nosso laboratório. Após a morte e após o fim do programa, né, o Daniel e o Jacó optaram em doar para cá, certo? Mas eu não quero falar dessas coisas não, eu quero falar um pouquinho do meu percurso junto à Estela. Eu conheci a Estela há cerca de 30 anos. Havia a primeira vez numa palestra na UF, onde o Bruno trabalha. O Bruno ainda estava de fralda, viu, Bruno? 30 anos atrás, ele ainda estava de fralda. E aí, assisti uma palestra dela, fiquei encantada pelo dinamismo, pela maneira descontraída, sem falar com papel arrumado, sem falar com PowerPoint, sem nada disso. Uma pessoa livre, leve e solta, que nem papel no vento, e encantando todo mundo. Foi o primeiro contato. Eu, abusada como sou, peguei uma carona com ela naquele dia. Era em Niterói, ela me deu a caroninha até o Rio de Janeiro. Sempre fui freguesa das caronas porque não dirijo. E aí ela veio me falando da educação matemática, de não sei mais o que. Eu já tinha algumas ideias, porque já vinha da Maria Laura, com o Projeto Fundão, isso desde 81. Mas aí Estela, naquela carona, me convenceu de fazer um programa mais profundo em educação matemática. Muito bem. Logo em seguida, no final daquele ano, eu a encontrei numa banca de correção do Sesgran Rio, vestibular do Sesgran Rio. E aí, naquela banca de correção, vamos dizer assim, estreitou-se a amizade, né? Eu depois fui trabalhar na diretoria do GPEI, que era outro sonho da Estela, né? O trabalho do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática, que funcionava dentro da Santa Úrsula. E daí fomos caminhando juntas. Aí a Estela passou para mim, deixou de ser aquele que está lá em cima, no altar dos deuses, e passou a ser alguém como eu, e que a gente brigava, discutia, brigava pra caramba, e era ótimo a produção através das brigas, através dos processos de construções juntas. Cada vez a amizade se fortalecia mais, e quando eu vi a possibilidade de ir lá para Vassouras e abrir o programa, o meu primeiro sonho foi: vou trazer a Estela para cá. A família deve ter ficado enlouquecida quando ouviu falar que Estela ia ficar subindo toda semana para Vassouras. Mas ela ficou lá com a gente, muito bem, obrigada, e foi uma outra etapa da vida da Estela. O laboratório que ela criou lá, com verba da FAPERJ, recebeu 80 mil para montar um laboratório, foi assim um sonho para ela, que não tinha acontecido em lugar nenhum uma verba tão grande para aparelhar tão bem um laboratório. E ela fez para as crianças de educação infantil, das séries iniciais. E aí, nesses pôsteres todos, por aí que vocês veem nessas fotos, vocês veem Estela descalça, fazendo correspondência bionívoca entre artelhos e dedos e das crianças, e ela vibrando, sorrindo. Isto para alguém que estava já em final de carreira foi um despertar de sonhos. Então foi muito importante. E, por certo lado, o momento final da derrocada do programa, ela, felizmente, não precisou sofrer esse dissabor, porque foi justamente o ano que ela ficou doente e não pôde assistir essa coisa horrorosa que foi o encerramento do programa. Em suma, não quero falar muito, mas o que eu quero dizer é que Estela foi uma grande batalhadora da educação matemática no estado do Rio de Janeiro
e, logicamente, com repercussão nacional. Haja visto, se vocês olharem no currículo dela, há participações em bancas, em congressos internacionais, nacionais. Ela estava sempre para lá e para cá, viajando, apesar dos seus já muitos anos de idade. Ela não se deixava abater por causa disso. É isso, gente. Não quero falar muito mais não, senão não vai dar. A garganta vai apertar demais. Obrigado, pelas suas palavras. Agora nós vamos passar para a professora Kátia Regina, que vai falar sobre a utilização da arte na educação matemática. À vontade. Você vai usar o PowerPoint? Enquanto Kátia está abrindo ali, se alguém tiver interesse na dissertação do Marcelo sobre esse casamento da Estela com a geometria, está disponível lá no site da Severino Sombra, ok? Já baixei. Já baixou? Gostou, Jacó? Até tem o e-book, né? É interessante quando Estela diz que todo esse carinho dela com a geometria vem a partir de um professor de sala de aula. Né, Marcelo? Para ver o quanto a gente pode ajudar ou atrapalhar a vida de um aluno. Não sei se vai precisar de microfone, acho que eu tenho uma voz alta, todo mundo está escutando. Mas aqui, se você puder É? falar... É porque está sendo transmitido. Então, olha só, como o Lucinha falou, é muito difícil, às vezes, para a gente falar de uma pessoa tão querida, mas tão querida, que fez parte assim, da nossa vida, né, como aluna, como professora, como amiga. E quando a gente fala sobre educação matemática, a gente realmente, né, necessita falar de Estela Kauffmann. Principalmente quando se refere ao ensino de geometria, uma pessoa que se dedicou a vida, a grande vida, exatamente na formação, né, inicial e continuada assim, de uma geração de professores que estão até hoje, né, atuando nessa área. Eu queria mostrar para vocês que eu escrevi recentemente um texto sobre ela, e quando eu fui procurar o nome, me veio logo, para escrever, me veio logo o nome de uma pessoa, que é a professora Maluquinha, do Ziraldo, né, que tinha estrelas no olhar. E quando a gente vai ver o tempo, quando entra e vê o que significa Estela, significa exatamente a estrela, né? Aquela pessoa que brilha, como ela falou, sem precisar de nada. Ela naturalmente, com toda a simplicidade dela, e exatamente isso que fascinava, ela brilhava. E esse brilho, né, diz que uma pessoa que significa estrela é uma pessoa que indica uma pessoa talentosa, inteligente, inovadora, dinâmica, sintonizada com o mundo e que sempre procurou cumprir suas tarefas com dedicação e brilhantismo. Quando eu li isso, eu falei, não é possível. Isso aí foi feito, essa definição, exatamente para a Estela Kauffmann, que a gente conhece, né? Então isso me impressionou bastante na hora que eu fui escrever esse texto. E como ela falou, uma pessoa que o que mais encantava era esse brilho no olhar que ela tinha e essa vitalidade toda, que no alto dos seus 80 anos a gente podia se deparar com essas fotos, né? Brincando, contando histórias e sempre cheia de ideias, sempre cheia de projetos, super animada. Eu falava muito com ela, a gente sempre falava por telefone, todo domingo a gente batia uma... Né? Quando eu não estava junto, a gente estava o tempo todo por telefone, mas domingo era certo, aquele telefonema. E a gente falava com ela, Estela, eu não sei como você tem tanta energia, como você está sempre disposta, eu às vezes animada, e ela que me dava essa energia para poder participar dos eventos, para continuar o trabalho, né? Então isso é uma coisa assim que me marca
demais essa aí. Como ela falou, ela participou de todos os momentos importantes dentro da área de educação matemática. Do GPEM, né, que agora esse ano está completando 40 anos e que no dia 23 fez uma belíssima homenagem a ela, né, que eu tive o prazer de participar junto com o Marcelo Salvador. Participou também, claro, foi uma das sócias fundadoras da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e como todos que tiveram esse prazer de conhecê-la, via toda essa paixão que ela tinha pela educação e em especial pelo ensino da geometria. E aí Marcelo fez uma belíssima homenagem, Lucinha como orientadora, a gente só tem a agradecer vocês por essa belíssima homenagem e esse registro que é importantíssimo para a gente poder jamais, as pessoas que não tiveram infelizmente o prazer de conhecê-la, poderem ter acesso a quem foi Estela. E aqui também mais para agradecer que esse acervo vai continuar e a gente vai poder, as futuras gerações, conhecerem esse belíssimo trabalho. Né? Então aí o ensino da matemática, o título, né, uma história de paixão, Stella Kaufmann Lerner, e o ensino da geometria. Foi feito com Marcelo e Lucinha. Como o nosso encontro, como Lucinha falou, ele se deu no início dos anos 80. Né? Eu também fui pró-aluna, né? A gente, em todos os encontros, ia atrás de Stella, né? Como aquela leva de alunos que sempre, em qualquer evento, estava junto dela. E, a partir daí, a admiração aumentou cada vez mais. Tanto pela pessoa Stella, quanto por seu trabalho. Em 2000, eu iniciei um mestrado também na educação matemática na Universidade de Santa Úrsula, como Lucinha falou, ela primeiro do estado do Rio, né? E ela participou durante o tempo todo desse mestrado. E assim meu contato ficou muito maior com ela. Então, a partir de 2000, eu fiz uma disciplina com ela, e depois, quando eu soube do lançamento do livro dela, Educação Matemática, né, Representação e Contribuição, em que ela fala sobre a sua dissertação de mestrado, e nele ela fala sobre Escher, aí eu falei, não tem como. Stella precisa ser a minha orientadora no mestrado. E assim eu tive a felicidade de ser. Isso porque eu trabalhava com educação matemática e trabalhava com a parte de matemática e arte desde 95, nos diferentes níveis de ensino. Então veio Escher, Stella, que eu já admirava assim muito, aí foi realmente, tudo encaixou para ela poder ser a minha orientadora. Muito obrigada. A minha orientadora nesse trabalho. Aí, a partir daí, a gente não se desgrudou mais. Né? Então, desde 2000, a gente começou a fazer um laço bastante grande, e isso gerou, assim, não só um trabalho assim, bastante significativo, mas também uma admiração e uma amizade eterna. Bom, ela falou, é difícil falar. Aí nós fizemos esse trabalho, a partir de 2000, o projeto Matemática e Arte. E ele gerou todo o trabalho, 5 livros, né, que eu vou apresentar para vocês. Esse foi o primeiro, que foi exatamente a partir da minha dissertação de mestrado. Depois a gente fez um trabalho que foi o Tecendo Matemática com Arte, o Descobrindo Matemática com Arte, né? Cada um assim num nível de ensino, o outro mais focado para o início do ensino fundamental, esse um pouco mais para os anos finais. Depois nós fizemos esse material, Matemáticas para Prática Pedagógica do Ensino Médio, também a maioria das atividades focando Matemática e Arte. E, mais recentemente, em 2015, 10 anos depois do primeiro livro, nós fizemos essa segunda edição do livro Fazendo Arte com a Matemática. O objetivo desse trabalho todo, né, exatamente por Stella já trabalhando bastante tempo com essa área de educação matemática e se juntando a esse trabalho que a gente tinha feito, era trazer uma transformação, né, que ela já fazia há muito tempo com os belíssimos livros dela e super atuais, né, naquela época era visionária mesmo quando ela trabalhando com a geometria,
que utilizava uma técnica e um material assim, totalmente, realmente inovador, e era uma transformação desse espaço da sala de aula que a gente queria. A sala de aula de matemática sempre foi uma matéria que era considerada assim, impossível da gente realizar algum trabalho um pouco diferente. Então o que a gente queria era transformar esse espaço da sala um espaço onde houvesse espaço para sensibilidade, para intuição, para criatividade e para criação. E a arte se mostrou uma disciplina bastante adequada para esse tipo de trabalho. Então eu vou ler para vocês rapidamente uma fala do Rubem Alves, que eu acho que caracteriza bem essa vontade, tanto da Estela quanto minha, em trazer a arte para a sala de aula. Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Eu a levaria a passear por parques e jardins. Mostraria flores e árvores. Falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. A levaria a uma livraria para que ela visse, nos livros de arte, jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhes as lições de pás, enxadas e tesouras de podar. A experiência da beleza tem que vir antes. E é isso que a gente acredita, né? Que a arte vai favorecer e vai ajudar a esse trabalho todo da gente trazer a beleza da matemática, a beleza da arte para dentro da sala de aula. E fazer com que os alunos se apaixonem por essa belíssima disciplina, né? E a gente não pode, trabalhando de uma forma em que a gente simplesmente trabalha só com conteúdo matemático simples, né? A gente conseguir, de reprodução de conceitos, né? Conseguir mostrar essa beleza para o aluno e fazer com que ele se apaixone por essa área tão importante e tão bonita, né? Então a gente foi procurar na arte, e a arte se mostrou, como eu falei, bastante adequada para esse trabalho. Isso aí foi um projeto que a gente fez também. Estela está lá, um grupo de estudos, né, que a Prefeitura de Niterói implementou esse trabalho. Aí é o grupo também lá da FURG, lá de Rio Grande, que também foi. Estela está lá fazendo o lançamento de um dos nossos livros, né? Temos também o nosso site, né, em que a gente descreve sobre esse trabalho com matemática e artes. E, como eu falei para vocês, a arte, ela realmente ajuda demais esse trabalho. Então, os artistas criam as obras de arte para provocar a imaginação, discutir problemas, inventar caminho e transformar realidades. A nossa grande inspiração foi da Lígia Clark, que ela também queria transformar, incomodava muito quando ela ia ao museu, em que as pessoas não podiam trocar, né? Não podiam mexer nas obras de arte. Havia uma interação com as obras de arte. Então a Lígia Clark, ela gostaria muito de que a pessoa que fosse ver a obra de arte, o espectador, passasse a ser também um elemento em que ele fosse mediador entre a obra, né? Ser o coautor dessa obra. Então ela colocava nas exposições dela, por favor, mexam na obra. Essa interação era fundamental. Então ela estava querendo mudar aquele espaço do museu para uma transformação em que a participação e a interação fossem importantes. E a gente julga isso importantíssimo para todas as áreas, principalmente para a área de matemática. Então ela caiu como uma luva exatamente nesse nosso trabalho, nessa expectativa. Era um movimento neoconcreto em que a participação na exploração e na criação de obras é fundamental. Nós vemos ali uma obra muito importante, que é a obra Caminhando. A própria Lígia Clark ia para o museu e ela criava a obra junto com os espectadores. Os espectadores dividiam, né, ela dividia a autoria com os espectadores. Aqui a mesma coisa é a obra Bichos, que são uma série em que você manipulando, você vai obtendo diferentes obras a partir dessa obra original. A gente fez
pesquisas com vários artistas, né? Aqui não cabe muito, mas eu vou passar rapidamente: Picasso, Mondrian, Dalí. Dalí tem outros aqui, deixa eu pular aqui, o método que ele criou, que a gente utilizou muito. Outras obras, Tassiloto, Escher, novamente. Tá? E, para concluir, eu queria dizer que queria agradecer muito a Estela por toda a formação que eu tive e todo o privilégio que eu tive como aluna de receber os seus ensinamentos, mas muito mais, eu acho, como pessoa. Né? Como eu falei, Estela estará para sempre no coração de todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-la. Então eu tenho muito a agradecer a ela por esse prazer que eu tive e gostaria de fechar mais uma vez com Rubem Alves. Ensinar é um exercício de mortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Muito obrigada, Estela, muito obrigada a todos. Gostaria também de reforçar que nesse momento a mesa está sendo transmitida pela internet, tem pessoas que estão nos assistindo. Eu queria aproveitar a oportunidade que tem uma querida amiga nossa que trabalha com a gente, que é a Celina, e ela já mandou uma informação que está nos assistindo de casa. A Celina está de licença médica e trabalha no arquivo, é uma profissional assim, essencial para tudo que nós desenvolvemos aqui na área arquivística. Então eu aproveito que ela está nos assistindo para mandar um beijo, que estamos te esperando aqui, inclusive para trabalhar no arquivo da Estela Caldas. Está tudo aqui te esperando. Então agora eu vou passar para o coitada dela, o professor Pedro. Boa tarde a todos. Eu não tenho muito o que falar depois que a Lucinha falou e Kátia falou. Eu não tenho o que falar, né? Não sobra mais nada para poder falar. Coube a mim falar um pouco sobre Estela e Maria Laura. A relação entre essas duas mulheres, entre essas duas amigas, entre essas duas mães, entre essas duas pesquisadoras, educadoras, né? Tudo um pouco nelas, né? E eu, pessoalmente, tenho, assim, muito a agradecer às duas, né? As duas. E quando comecei, vamos botar assim, a andar no Rio de Janeiro, trabalhar aqui, que conforme vocês viram, eu fiz a graduação na Fundação Josemar Pimentel, em Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Eu terminei a graduação, eu queria continuar estudando, né? E se hoje, né, Barra do Piraí, Vassouras, é considerado interior, há 40 anos atrás era pior ainda, né? Então, imagina. E eu queria continuar estudando e lá em cima não tinha, né, essa continuidade do estudo. Então, eu me aventurei e vim para o Rio de Janeiro. E caí dentro do projeto Fundão, isso em 85. Aí eu conheci aquela senhora ali, né, que me atura desde 1985. E aí eu conheci Maria Laura em 88. Aí quando começou toda a instituição da SBEM, eu conheci Estela, mas antes disso, em 86, eu conheci Estela, mas não sabia assim, né, aquela dimensão da pessoa que era a Estela. Porque a Estela trabalhava no laboratório de currículo, na Secretaria de Educação, e aquela minha vontade de estudar, eu vinha de Barra do Piraí para a Secretaria de Currículo para poder ficar uma hora, né, que ela fazia, eu tenho uma hora disponível para poder falar com vocês. Então vinha eu, mas eu era o único de fora, o restante era daqui do Rio, eram 10 professores e eu era um daquele meio, né, que era assim, de 2 às 3. Então 2 horas ela sentava, começava a conversar, 3 horas levantava e vou embora que já acabou o meu tempo, não posso, ter outras coisas para fazer. Era assim, né? Então, aí, e dali, em 88, eu conheci Estela mais a fundo, né? Onde a gente começou com todo o projeto.
E quando chega em 90, a gente teve um seminário em congresso em Blumenau, aí foi o GPEM, Projeto Fundão, CCIERG, tudo num ônibus só para o congresso. E nesse congresso, né, todos tinham lugares para sentar, menos eu e Lucinho. Né? Então a gente ficava sentando um canto aqui, um canto ali, conversando, e tinha um maluco no ônibus chamado Novaes que não falou assim, hoje ninguém dorme enquanto não chegar em Blumenau. E acabou que ninguém dormiu mesmo, né? Ele não deixou ninguém dormir. E quando nós voltamos de Blumenau, e lá conversamos com todo mundo, aquela coisa toda, isso nós chegamos aqui no sábado, aí na quarta-feira, eu na época morava em Barra do Piraí, o telefone toca, né? Aí a mãe fala assim, a Luísa ligou para você poder ir na Santa Úrsula no sábado. Eu falei assim, quem é a Luzia? E outra, fazer o que na Santa Úrsula no sábado? Aí eu ligo, isso foi numa quarta-feira, aí quinta-feira eu ligo para Santa Úrsula para saber o que era isso, né? Enfim, essa senhora que está sentada ali, né, ela com a senhora Estela, fizeram a minha inscrição no curso do mestrado e não falaram nada comigo. Né? Não me perguntaram, né? Enfim, aí eu sábado para cá para fazer prova, né, no mestrado. E aí foi a caminhada. E no meio do caminho, né, como diz o nosso grande poeta mineiro lá de Itabira, Drummond, que tem uma pedra no caminho, né? Apareceu uma pedra no caminho e eu praticamente assim tranquei a matrícula do mestrado. Não tinha como continuar, né? Me faltou muito tempo, né? E já estava lá com todos os créditos prontos, eu já estava escrevendo o trabalho da dissertação. E um dia, Maria Laura liga para casa, né? Quero falar com o senhor. Eu falei assim, quando ela fala assim, quero falar com o senhor, boa coisa não é, né? Aí ela falou assim, vem ao fundão na segunda-feira que eu quero falar com você. Mas Maria Laura, não tenho como, aquela coisa toda, enfim. Eu desço, vou ao fundão. Aí converso com ela começa a falar, até que eu falo, tá bom, já que você insiste tanto, o motivo que eu tranquei a matrícula é esse. Ela falou assim, tá bom. Não falou nada. Na quarta-feira, isso tudo acontece em segunda e quarta, parece umas coincidências, mas é verdade. Quem liga para casa? Estela. O senhor pode vir aqui na sexta-feira na Santa Úrsula? Eu falei assim, Estela, está complicado. Não quero saber se está complicado ou não estou falando, não estou pedindo nem nada, eu estou mandando você vir aqui. Eu falei assim, sim senhora, com todo respeito. Aí desço eu sexta-feira, né? Aí quando chega assim, Luísa, a Estela, quer conversar? Pode entrar que ela está na sala que ela fala que está te esperando. Eu entro e ela está sentada na mesa dela, né? Senta, ela fala assim, eu já sei, já conversei, já estou sabendo, eu só quero saber o seguinte, você pode descer, a Luísa também já fez a sua inscrição, pode descer, atualiza o seu cadastro, e quanto que você pode defender a sua dissertação? Eu falei assim, mas sabe por quê? Né? Eu falei assim, não, porque a única coisa que eu quero saber é quanto que você pode pagar. Eu falei assim, mas você deve pagar o quê? Né? Eu falei assim, não, porque você não trancou por causa disso. Assim, sim, senhora. Então, sua matrícula já foi reaberta, já está feito, já está tudo direitinho, só quero saber quanto você pode pagar. Eu falei assim, tá. Nesse caso, só posso pagar em janeiro, porque sai 13º, férias e aquelas coisas todas. Ela falou assim, então tá bom, então em janeiro você me paga. Mas você pode descer e fazer a sua dissertação. Só quero uma coisa, que no máximo, em dezembro, você defenda o seu trabalho. Eu falei, tudo bem, defendi dia 17 de dezembro de 97. Né? Então, essa foi assim, a primeira, não né? Mas assim, uma das mais fortes, né? Ação que Estela fez. E eu fiquei assim, falar o quê, né? Para essas duas pessoas, né? E passou o tempo, a gente caminhando. Aí um dia eu no Pedro II, com a apresentação do Wagner Valente, aí quando acabou a apresentação, conversei com o Wagner me fala assim, por que vocês não vão fazer o doutorado, aquela coisa toda? Eu falei assim, tá bom, pode deixar que vai eu e o Lucinho. Aí o que ela me fez no mestrado, eu fiz com ela no doutorado. Então vamos fazer o doutorado. E passa-se um ano, né, Lucinho, que teve o pessoal da
debandagem da PUC, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, a PUC demite, né, alguns professores, e entre eles está o nosso orientador, o Wagner. E nisso, aí eu, como estava na época como bolsista parcial da PUC, eu não tinha como sair, aí a Lucinha vai para a Uniban e eu permaneço na PUC. E naquela coisa, quem vai orientar, quem vai dar continuidade e tudo mais, aí no sábado tem um seminário na Santa Úrsula, na Severino Sombra, aí vai eu, Lucinha, Estela, o Biratã, tinha mais alguém lá, coisa, o pessoal de Vassouras. Nós vamos almoçar, e no almoço, né, o Biratã fala do trabalho que estava sendo feito, que a gente queria fazer mais. Aí ele fala, ele conversa, né, assim, então, por que Estela não te orienta? Eu falei assim, como? Né, não sabemos se a PUC tem orientação, orientador, né, orientador, se esse orientador pode ser externo ou não. Isso no sábado. Aí no domingo, segunda-feira a gente conversa. E ela é uma pessoa que tem uma paciência, tinha uma paciência incrível, né? Ela, assim, tudo dela assim, calma. Aí chega no domingo, ela liga para a Célia Carolina, né? Não esperou nem chegar segunda-feira, no domingo. Por conta da paciência dela, né? Calma. Ela liga para a Célia Carolina, fala. Aí no noite ela liga. Pedrinho, eu já liguei para a Célia, mas o Estela não era amanhã? Não, já liguei, já falei com ela, já falei também, já liguei para o Sador, já falei tudo, já resolvi tudo. Você vai fazer essa orientação, o Sador que vai te orientar, mas eu vou te orientar, o Sador que vai ficar como seu orientador. Mas eu falei assim, mas Estela, mas a gente tem que conversar. Não, já está conversado. Amanhã você liga para o Sador, conversa com ele, pode começar o trabalho. E assim fez. E nós terminamos o trabalho do doutorado, né? Ela foi lá, a orientadora. Então são coisas que acontecem com ela, né, que a gente não tem como explicar, né? Então, enfim, tanto de mestrado quanto doutorado, eu devo muito a essas duas, né? Então eu digo que hoje que se eu tenho lá o doutorado, Maria Laura e Estela são os grandes esteios, né? E depois que minha mãe foi, as duas que me guiaram mesmo, né, nessas ações e muito mais, né? Então, um pouco dela, aqui está ela, essa primeira aqui, é ela grávida do Daniel, está do Jacó, que é o mais velho, né, do Jacó. Aqui está de branco, é Maria Laura, isso foi a turma de 1955, Maria Laura foi a paraninfa da turma, né, foi professora dela. E depois, quando a Estela faz 81 seu mestrado, quem orienta a Estela é Maria Laura, né? A Maria Laura é orientadora do mestrado da Estela, e o doutorado é Ana Regina, certo? Ela atua como professora, né, na Secretaria Estadual, Santa Úrsula, a Universidade Aberta, Severino Sombra, Serra dos Órgãos, Estácio, a Universidade da Cidade, né, como pesquisadora na FAPESG, no INEP, Fundesp, GPEM, que é onde, né, que ela foi a fundadora. E o GPEM, onde ela dirigiu de 90 a 95, né, que Maria Laura até fala, né, que quando Maria Laura volta do exílio, que não tem, né, não pode trabalhar no emprego público que, por causa da ditadura. Aí Ana leva Maria Laura para trabalhar, né, no Colégio Eliezer e também o que? Na Santa Úrsula. E na Santa Úrsula, né, tanto o José Carlos Melo e Souza, né, Moema, Franca e Estela criam, né, o projeto do GPEM. E na parte aqui está a ata de fundação, né, e no GPEM eles criam em 76 o primeiro seminário sobre ensino de matemática, né. Então, na mesa está o Biratã, o Paulo Carneiro, Maurício Peixoto, Maria Laura e Ayrton Gonçalves, né? E esse seminário, onde eles tiram, né, alguns dados sobre a educação matemática no Brasil, o ensino da matemática no Brasil, né? E a Estela, junto com todo o grupo, né, fazem a primeira publicação, né, do GPEM em 76, e em 79 eles fazem a primeira pesquisa, né,
em educação matemática, considerada a primeira pesquisa de educação matemática no Brasil, que é o binômio professor-aluno, né, na iniciação à educação matemática. Né, que, acho que o Lucinha também estava nesse meio, né, Lucinha? Essa não estava, não. Sou velhinha, mas nem tanto. Eu sei que nessa época eu estava nascendo. Aí, essa é considerada por todos, né, como a primeira pesquisa, né, em educação matemática do Brasil, né, que, inclusive, é um trabalho que depois deu um grande suporte, né, aí a Lucinha já estava, que foi em 86, que foi 82, por a criação do projeto Fundão, que foi 80 que começou o trabalho a partir desse daí. Aí, né, Maria Laura fala que nessa área da formação, coordenação vertical, que ela vai trabalhar na Santa Úrsula, a Estela acaba coordenando o Colégio Santa Úrsula nessa coluna vertical, baseada nesses princípios da coisa. E em 85, né, há uma conferência no México, onde faz o CIAEM, onde vem um embrião da nossa SBEM, e no primeiro, em 87, né, primeiro Enem, que é na PUC em São Paulo, aí se, né, consolida essa ideia da criação da SBEM, e quando chega em 88, né, a SBEM é formada em Maringá, no segundo Enem. Então, desde 87, aí, eu e o Lucinha, a gente vem caminhando com essa brincadeira toda do Enem, né, desses encontros. E nessa criação, né, em todos esses processos, etapas, estava Estela. E na ata de fundação, onde o Biratã fala que agora estamos fundados, e no mesmo ano de 88 é criada, né, a SBEM Regional Rio de Janeiro, que é a primeira regional, né, fundada. E a Estela dirige a SBEM de 2000 a 2006, nos 3 primeiros anos eu estava junto. Né? E, tendo a pós-graduação, né, na Santa Úrsula, junto com o GPEM, se cria, né, o primeiro curso de especialização, né, lato sensu na educação matemática, né, que ela cria. E, logo em seguida, em 89, né, ela, na Santa Úrsula, cria o IEM, que é o primeiro Instituto de Educação Matemática do Brasil, e acaba criando o primeiro mestrado em Educação Matemática no Rio de Janeiro, o segundo no Brasil, que o primeiro acaba sendo o de São Carlos, né? Que por uma questão assim de poucos dias, né, que acaba sendo o primeiro. Né? E, por fim, a gente diz lá que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Né? E assim foi com Estela, com Maria Laura. Como o Lucinha disse, muitas brigas, muitas discussões, mas todas essas brigas e essas discussões que ela tinha com a gente, era assim para poder alertar a gente assim, olha o que vocês estão fazendo, presta bem atenção, não é assim, pensa nisso, pensa naquilo, e isso a gente foi crescendo. Né? Aí tem uma coisa ali que eu pensei assim, né? Pode ser que em algum momento educadores, vou colocar para cá que é mais fácil, né? Educadores sejam confundidos com professores. Acreditamos que educadores são como as velhas árvores, possuem uma fase, um nome, uma história a ser estudada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação em que os liga com os seus alunos, sendo que cada aluno é uma entidade portadora de um nome e também de uma história. E a educação é algo para acontecer nesse espaço invisível e denso que se estabelece entre os dois, educador e aluno. De professor para educador temos um salto importante, que é de função para pessoa. O professor executa uma ação, enquanto educador constrói, habita um mundo em que a interioridade faz a diferença, onde pessoas se definem por suas visões, paixões, esperanças e horizontes, sejam utópicos ou não. Acreditamos que esse foi o perfil da Estela e de Maria Laura. Elas estiveram sempre à procura destas utopias e tornando muitas delas em realidade. Por este caminho, por estar neste caminho, é que vem seguindo seus rastros e sua legião de seguidores e admiradores. Né? Estela e Maria Laura, aí o valor das coisas que estão no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, pessoas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E essa é uma, né, a nossa grande Estela. Aí está ela, Maria Laura, Franca, ela com Maria Laura em Vassouras, eu e ela
apresentação que a gente foi fazer na Castela, ela, a equipe do Projeto Fundão, ela e Laurinha e o Gladson, né, lá em Vassouras, um pouco da caminhada dela. E obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado à mesa por essa fala tão emocionada e que nos permitiu compreender um pouco desse processo de educação da matemática no Rio de Janeiro. Eu até agora sou mais simpático à matemática, porque eu sempre tive muitas dificuldades. E com essa mesa eu já sou mais sensível a esse conhecimento. E agora encerrando, agradeço a vocês e desfaço a mesa. Eu gostaria de convidar agora o Jacó e o Daniel para nós encerrarmos, quer dizer, essa etapa. E após a fala do Jacó e do Daniel, nós vamos fazer a assinatura do termo de doação. Preparei um negócio grande, muito bom. Antes de mais nada, antes de falar, eu queria registrar a presença aqui de uma pessoa incrível, muito amiga da mamãe, desde a trajetória do André Maurois, no Laboratório de Corrijo, que é a professora Amélia Maria Nossogonha. Uma grande amiga da mamãe a vida toda, um cúmplice da minha mãe. Era o par ordenado. Era um palo ordenado. Que também foi muito importante para ela. Outra observação é sobre essas idas a Vassouras, né? A Lucinha comentou da ida a Vassouras, o que a família achava dessa ida, né? E era assim, era meio inacreditável mesmo. Quando eu contava para os meus amigos, né, que a minha mãe pegava um ônibus na quarta-feira de manhã, chegava em Vassouras ao meio-dia, dava aula até 10 horas da noite na quarta, na quinta o dia inteiro, e na sexta saía de lá, acho que 8 horas da noite, tinha uma carona para voltar para o Rio de Janeiro. Alguns amigos ficavam estupefatos, e falavam, todos ficavam estupefatos. Alguns chegaram a me perguntar, mas poxa, tua mãe, coitada, ela precisa desse dinheiro para fazer isso, né? Ela tem uma questão de sobrevivência envolvida. E não adianta explicar, não tinha nenhuma questão de sobrevivência. Eu acho que tinha, assim, uma questão de sobrevivência não financeira, mas sobrevivência espiritual, sabe? Eu acho que sem isso ela... Acho que desculpa discordar. Não, fica tentado. Então, aí ela vinha falar comigo. Ela chegava para mim e falava assim, Dani, eu estou muito cansada. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu me fingia de morto, né? Não, mãe, pensa bem. E esse pensa bem, ela sempre pensa bem. Ela só queria fazer o desabafo. Eu também não queria que ela parasse, porque, como o Jacó falou, isso era a vida dela, era o oxigênio que ela respirava, era tudo para ela. E esse projeto foi muito legal. Quer dizer, na vida dela, ela passou por muitas experiências muito bacanas, muito legais. Vou falar agora só rapidamente. Na verdade, eu quero falar mais agradecer aqui, assim, em nome nosso, em nome da família, agradecer ao MAST por essa oportunidade, né, de preservar o legado da mamãe e disponibilizá-lo para as gerações futuras de pesquisadores. O que a gente pode dizer que a obra da mamãe, a obra da professora Estela, foi tratada pelo MASP com muito respeito e consideração e autoprofissionalismo.
desde os primeiros contatos, desde que eles vieram na casa da mamãe coletar o material e agora, futuramente, com a disponibilização desse material ao público, né? Além disso, nós da família, eu, o Jacó à distância, que ele mora fora, mora em Israel, nós da família também fomos também tratados com muita atenção pelo Everaldo, pelo Márcio. Isso, para a gente também, nesse momento difícil, né, da perda da mamãe, foi um alento muito importante. Agradecemos, então, agradecemos ao MAST, agradecemos também a diretoria do MAST, na pessoa da professora Heloísa Marisa Bertol Domingues, representada aqui pelo Antônio Carlos, que fez aquela saudação, uma saudação inicial muito bonita, muito bacana. E eu queria também fazer um agradecimento especial aos palestrantes dessa tarde, ao Pedro, a Kátia e a Lúcia, não só pelas palestras que foram muito emocionantes, muita coisa eu não sabia, né? Mas não é pelo conteúdo da palestra, mas pelo carinho, pela sensibilidade, mas mais do que isso, por tudo que eles fizeram pela minha mãe, pela nossa mãe, junto com também o Marcelo, o Bruno aqui, durante o período difícil da convalescença, quando eles iam no hospital, dar um apoio à minha mãe, e como filhos mesmo, e isso, sabe, isso para nós da família foi algo muito emocionante. Obviamente que também agradeço pelas brilhantes palestras, depois eu vou pedir que vocês nos mandem por e-mail os conteúdos, por favor. Além disso, tá, eu queria lembrar falar algumas coisas legais aqui, quer dizer, o Pedro Carlos, além da iniciativa de nos aproximar do MAST, tá, ele fez um pleito com a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Seção Rio de Janeiro, onde foi instituído um prêmio Professor Stella Kaufmann Fangeleren a ser concedido a jovens pesquisadores que se destaquem na pesquisa da educação matemática. Além disso, ele também foi responsável pelo acolhimento da Biblioteca de Matemática, uma coleção com mais de 5.000 livros pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que em breve também vai ser disponibilizado aos estudantes daquela casa. A Kátia também lembrar o texto lindo que saiu na revista Pátio. Eu viralizei aí pela internet, eu recebi estações. Parece até que eu tinha feito o texto. Não, foi da Kátia, amiga da minha mãe, mas foi lindo o texto, foi muito bonito mesmo. E também pela palestra que teve ela e o Marcelo, fizeram no encontro do GPEM no último dia 23, que eu, na última hora, fiquei impossibilidade de ir, mas toda vez que tiver algum evento, a gente tenta vir, porque a gente acha isso muito tocante para nós. Tá? Além disso, né, quer dizer, falar da Lucinha, não vou ficar aqui chovendo no molhado, sempre falando com ela o tempo todo. A tese do Marcelo, que está aqui com a gente também, a tese do Marcelo com a orientação da Lucinha é muito bonita, muito bacana. Eles conseguiram da minha mãe uma coisa assim, a minha mãe se abriu inteiramente com eles para realizar esse trabalho. É uma coisa que mostra como a minha mãe tinha confiança neles e tem confiança nesse pessoal que está aqui. Tá? Além disso, outras pessoas muito bacanas que têm prestado homenagem à minha mãe, o professor Paulo Henrique Colonese, que fez um sábado de ciência recheado de atividades lúdicas na matemática para pais e crianças, que estava lotado. A Tamar, minha filha, foi lá visitar, ficou muito impressionada, ficou muito emocionado e foi muito bacana. E ele também, o Paulinho, sempre também muito amigo nosso. Ao Bruno da FIE aqui também, da UF, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática do Rio, né? Que deve estar no meio do pessoal que acolheu esse prêmio aí da minha mãe. Muito obrigado também. Tá? E ao professor Marcelo Salvador, que já tinha falado, né, sobre essa história. Eu ia mencionar o nome, mas já foi mencionado aqui várias vezes a história, a paixão pela geometria.
Enfim, eu queria agradecer muito a todos. Nós da família temos muito orgulho da nossa mãe, da irmã do meu tio José, irmão da minha mãe, está aqui também, muito legal. Como mãe, como avó, como sogra, como irmã, enfim, como tia. E da mesma forma que na vida profissional ela deixou um importante legado, esse legado também foi deixado na vida familiar. Ou seja, a gente, como parente, a gente recebeu delas muitos valores, uma obsessão pela defesa desses valores, da ética e do compromisso, e, obviamente, um carinho muito grande mesmo. A gente até brinca, eu fiz até uma vez uma brincadeira que, com todos os alunos de matemática, minha mãe era exigente, mas com o neto e com as netas, não. Se eles iam mal na prova, a culpa sempre era do professor, nunca era deles. E olha que muitas vezes eles também não estudavam, professor. Mas isso é só um fato pitoresco aí. Bom, enfim, muito obrigado a todos, muito obrigado que vocês vieram. Eu aproveito para lembrar que depois disso vai ser servido um coffee break aí para todos. E, enfim, foi muito bacana esse evento, ao MAST. Bom, não vou me repetir, vou passar a palavra para o Jafé. Boa tarde. Eu não ia falar não, mas quando eu entrei aqui, eu me senti em casa. Eu trabalho na Universidade pela Lei, toda segunda-feira, às 2 da tarde, tem um seminário. Aí eu cheguei e poxa, hoje é desse seminário. Então, resolvi dizer alguma coisa também. Eu acho que na casa da minha mãe, o Dani já falou tudo. Ontem houve a inauguração da lápide no cemitério, que é uma coisa que fala do passado, e hoje nós estamos falando do futuro, do legado dela daqui para frente. E acho que se você entrasse na casa da mamãe, tinha a primeira coisa mais importante para ela eram as fotos, como o Dani falou, as fotografias dos netos, dos filhos, dos alunos e tudo, mas, bom, isso a gente guardou. E a segunda coisa eram os livros, eram os trabalhos. E nós, nesse último ano, eu e Dani, eu tive aqui algumas vezes também, tivemos esse desprazer de ter que esvaziar a casa, tirar grande parte das coisas, infelizmente a gente teve que dar e tal, mas eu fico muito contente que as coisas mais importantes estão sendo adquiridas, estão continuando para frente na Universidade Federal Rural. As fotos dos netos não vamos dar, não, mas na Universidade Federal Rural e aqui no MAST. Eu quero agradecer também continuar o que o meu irmão falou e agradecer para todos que vieram aqui. Foi um prazer e uma honra para mim estar aqui, para nós. Então, agora nós vamos fazer a assinatura do documento, o Everaldo está pegando. A gente está precisando de uma testemunha para assinar o documento. Ele é protocolar, mas é uma homenagem também. Uma testemunha? Tem que ser. O termo de doação, ela deixou assinado antes de viajar, então já está assinado pela diretora. Vocês, como os filhos, vão assinar o termo. O Everaldo vai ser testemunha. Nós convidamos o professor Pedro para também ser uma das pessoas que vai assinar com testemunha. E nós formalizamos oficialmente a doação do arquivo da professora Estela ao MAST.
Então agora cumprimos as formalidades e aí encerramos esse nosso evento agora na parte da tarde, agradecendo a todos os presentes, também aos nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, porque foi tudo transmitido ao vivo. E agora a gente não tem como convidar quem está nos assistindo pela internet para o nosso coffee break. Então o convite é para todos os presentes e aí continuamos a nossa conversa aqui do lado de fora. E uma vez mais agradecemos a atenção de todos estarem aqui compartilhando conosco nesse momento.